Olha, a gente tem que admitir que nós seres humanos temos um potencial biológico para agredir, para sermos violentos. A gente pode até questionar as origens dessa violência, se nós somos naturalmente assim ou somos resultados do que a sociedade faz conosco. Sem falar que a violência ativa algum tipo de gatilho nas nossas terminações nervosas e ativa nossa atenção mesmo quando não estamos diretamente ligados a ela. Estamos em posição de conflito, de luta predatória ou de dominância. Essa violência que nos atrai, mesmo que indiretamente, ela não precisa estar ligada às coisas que reconhecemos, né, que a gente está vendo. Ou seja, coisas do nosso tempo. Né? Podemos observar atos de grande fúria e ferocidade em pessoas e lugares que nunca vimos na vida, e mesmo assim a gente pode ficar completamente fascinado com aquela sanha. Repara, eu não estou falando desse voyeurismo violento que fazemos quando a gente passa o olho no noticiário, aquele noticiário bem sangrento e sensacionalista de todo dia, não. Isso é um outro tipo de observação da violência, mais corriqueira e mais banal. O que nos atrai a essa violência, a que eu estou me referindo, tem um quê de fascinação, ela é mais complexa assim, de se explicar. Eu diria até incontrolável, difícil de segurar essa potência biológica de grandes observadores dessa violência, né, que emana dos nossos poros. E além disso, a gente é capaz de encontrar beleza nela, que é quando nos deparamos com uma bela pintura, um filme, uma canção esparramando fúria e brutalidade, por exemplo. Ou ainda, quando essa violência está ligada às nossas questões sociais, de nos acostumarmos a viver imersos em ambiente hostis, e que ela se torna tão presente na nossa vida que vira parte da nossa cultura, de quem nós somos. E é esse tipo de situação incontrolável que estou me referindo, que esse esbanjamento de violência exuberante que encontramos nessa monumental obra de arte aqui, O Meridiano de Sangue, do escritor norte-americano Cormac McCarthy, que é hoje considerado por muitos o maior escritor dos Estados Unidos. E essa obra é considerada também sua grande obra-prima. Então perceba, hoje vamos ter coisa de peso, de muito peso para falar por aqui. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, para você ser sempre avisado quando sair um vídeo novo aqui no canal. Além disso, se você for um entusiasta do nosso trabalho, considere se tornar um membro. Eu reativei o programa de membros e é baratinho, é só R$ 6,99 por mês. Você pode fazer uma chave Pix também, contribuir de várias formas, também com o botão valeu demais, que é logo aqui abaixo. Eu já agradeço desde já todo o apoio de vocês e a colaboração com o Seleção Literária. Bem, o que temos aqui é uma história que se passa ali em meados do século XIX, por volta de 1849, na região do Texas, que na época era conhecido como a República de Fredônia. E a gente passa a desvendar o destino de um rapaz, um jovem rapaz, que se chama apenas Kate. É só isso. Ele é abandonado pela família e sem perspectiva de nada. Nós não temos muitas informações sobre o passado desse rapaz, que está entregue ao mundo muito cedo. E ele acaba entrando para um grupo de bando, um grupo de mercenários, de caçadores de escalpo, capitaneada pelo John Joel Glanton. Esse garoto, que tem tão pouca idade e também pouca experiência de vida, logo de cara já fica nítido em seu íntimo gosto pela violência impensada. A gente já tem logo nas primeiras páginas que nessa sociedade é mais importante saber matar do que saber ler ou escrever para sobreviver. E rapidamente, numa rápida sequência de ações, a gente já tem a entrada desse jovem no bando do Glanton, né? O bando esse que é o núcleo central da trama. E a partir desse momento vamos acompanhando cotidiano desses homens, né? Um grupo basicamente só de homens, heterogêneo, diverso, e outros personagens vão adensando a narrativa na medida que a gente vai lendo. Eles saem pelo deserto, saqueiam vilarejos, matam homens, mulheres, idosos, crianças, animais, tocam fogo em tudo, capturam escalpos e vendem aos responsáveis por essas demandas. É importante a gente destacar que nessa época houve a guerra México-Estados Unidos, né? Um conflito armado que aconteceu entre os dois países, em que os Estados Unidos tomou parte ali do território que é compreendido, que era mexicano, né? Território mexicano que é compreendido ali pelo Texas, a Califórnia. Eles tinham acabado de encerrar esse conflito e mexicanos e indígenas eram vistos como inimigos, né? E mesmo não sendo de todo inimigos, eram considerados pelos americanos como uma raça inferior. E é interessante que a reprodução das características do bando e também dos cenários salta os olhos desde a primeira linha, né? Logo de início, a gente percebe a concisão e a própria singularidade da linguagem que o McCarthy imprime no texto. Os detalhes de cada cenário assim, é um absurdo. É rico, é detalhado, não é prolixo.
É bastante objetivo e não estão lá à toa. De velhas cabanas com um pedaço de couro, assim, pendurado nas vigas, até a sede militar, né? Limpa, disciplinarmente organizada, né? Os cenários servem para diferenciar o que é esse Velho Oeste, né? E a diferenciação social entre as pessoas. O McCarthy não abre mão dessa narrativa descritiva, né? Seja para mostrar os cenários mais fétidos, sujos, mefíticos, ou quando essa sujeira está descrita nas botas e calças sujas da lama do nosso garoto protagonista aqui, que dorme e acorda sucessivamente durante vários dias sem tomar banho, sem trocar de roupas, sem beber água, e tudo isso faz sentido. Ou ainda mais, né, quando ele mostra uma cena de uma grande batalha entre indígenas e o batalhão do exército, que inicialmente o Kid faz parte antes de se juntar ao grupo do Glenton, sem usar, ele não usa nenhuma vez o diálogo como recurso textual. Somente a narrativa descritiva dessa sujeira, dessa morte latente ali, sempre à espreita, que é uma cena esplendorosa. Aliás, grandes cenas é o que não faltam aqui. O que nos faz levar a um engano. À primeira vista temos a falsa sensação de que, quando pensamos num ambiente como esse, um ambiente pouco diverso, né, com clima constante, calor constante, muito deserto, muita areia, alaranjado, ensolarado, mas tudo isso, para o McCarthy, o Velho Oeste é o universo, né? É tudo e o todo. Por que não dizer os todos também? Não existe o deserto por si só. Esse deserto precisa dos seus atores para fazer com que o clímax que ele eleva a cada diálogo, a cada nova descrição de cenário, a níveis de extremo desafio sobre-humanos. Afinal, o grupo do John Glenton é grande e tem gente de toda origem, com passados obscuros, planos futuros e um desejo de sobrevivência pulsante. E para sobreviver, esses homens precisam se munir de violência, de muita violência. No primeiro vacilo, na primeira hesitação, o sujeito roda e fica jogado no deserto. Ele deixa de ser ator para virar o cenário, que era carne e osso, passa a ser poeira branca, secura, no amontoado de ossos lagartos no deserto. E não vá pensando que o livro, com as suas 350 páginas, é cheio de grandes reviravoltas, não. Não tem grandes mudanças, a trama é repetitiva, como eu falei. A gente vai acompanhando longos dias de trabalho desses homens andando no deserto em busca dos seus escalpos, percorrendo montanhas estéreis, terraços desolados, planícies desérticas, muita sede, muita poeira, até chegar o próximo destino e saquear, roubar, violentar pessoas e animais e destruir casas. Ou seja, nossa grande companhia nessa história é a morte, nessa terra vil. Essa morte constantemente à espreita, temos o abandono de Deus, da fé, da esperança, para convivermos somente com os homens calejados desse grupo. Por exemplo, quando somos apresentados a um ex-padre que faz parte do grupo, um ex-padre desesperançado, a fugitivos da lei, até indígenas. E claro, o personagem também o mais enigmático da trama, que é o juiz Holden, que é um sujeito culto, imenso, um albino, assim, uma espécie de segunda liderança do grupo, que fala vários idiomas, e toda noite ele reúne o grupo ali para passar uma espécie de sermão, sabe, ao redor da fogueira ali. Esse enigma chamado Juiz Holden é um dos pontos de grande clímax quando ele assume o protagonismo do romance. Ele prega individualidades que ele considera, ele até fala, ele considera cada homem um tabernáculo de seu semelhante, mas que esse templo só serve para preservar sua própria sobrevivência. É cada um por si. Ele é um homem que nem parece um homem como os outros, sabe? Ele prega uma espécie de pacto de morte entre os próprios homens. E esse personagem é mais do que a ferramenta perfeita para o McCarthy explorar, com muita argúcia, todas as metáforas e simbolismo que ele despeja nesse texto. Ele aqui evoca colossais referências literárias que vão desde Milton com seu Paraíso Perdido, e Goethe também, numa espécie de pacto fáustico desértico entre esses homens, que tem os meandros da finitude como destino, né? Com a vigilância da morte, no ambiente hostil a todo momento. Também, claro, não podemos deixar de citar a Bíblia, né? No caso, a Bíblia de King James, inspiração confessada pelo autor e presente desde seus primeiros romances. O juiz Holden impõe uma visão cauterizada ao bando, muitas vezes fazendo referências comovidas sobre o homem neste planeta, justamente através da narrativa bíblica e a dualidade entre o bem e o mal. Em certo momento, a influência desse homem sobre o resto do bando é tão forte, especialmente na sequência final, da perseguição final, que é outra longa e ótima cena do livro, que ele não tem mais certeza sobre os seus próprios pensamentos. Não existe mais uma visão crítica, sabe? Eles estão completamente alheios a qualquer sensibilidade moral, que é justamente quando temos o retorno do Kid como figura central do livro.
e como alvo central nessa dificuldade moral que eles têm de enfrentar na sua missão de sobrevivência. Esse livro tem uma aridez brutalizante da paisagem que está totalmente aliada à singularidade da linguagem, aos movimentos retóricos e especialmente aos símbolos que o McCarthy traz nessa narrativa. Para todas essas metáforas que o Juiz Holden personifica no romance, temos também os meridianos espertamente intricados no texto e, claro, no próprio título do livro. A formação da nação americana está dividida entre leste e o oeste, entre o ocidente e o oriente, entre o nordeste e o sudeste, entre o Atlântico e o Pacífico e por aí vai. O leste do país banhado pelo Atlântico, né, que tem muita proximidade com a fronteira ali do Canadá, ali mais especificamente no Nordeste, né, que teve uma primeira incursão de desenvolvimento social. É esse lado da nação que se desenvolveu primeiro, né, ainda no século XVII. E foi nessa região que a nação se tornou independente. Enquanto no Oeste, a ocupação da região só foi aparecer no século XIX, né, às custas de uma corrida do ouro, naquela região, de extermínio de indígenas e matança desenfreada de animais. E claro, a proximidade não com o Canadá, mas com o México. A guerra entre os dois países vizinhos que citei antes é um desses modeladores sociais que caracterizam a aversão ao multiculturalismo, especialmente, claro, a mexicanos e indígenas, e um forte apelo ao individualismo social abastecido por uma visão religiosa em que destina a jovem nação americana a cumprir uma missão. No caso dos americanos, na época dessa ocupação territorial, eles acreditavam que tinham um destino divino, né? Um pré-manifestado, em que eles entendiam isso como um salvo-conduto para suas ações supostamente divinas. Lá nas aulas de história, a gente viu que isso ficou conhecido como destino manifesto. Pois bem, é com base nessa modelagem social que o McCarthy infla o seu romance. E todo esse contexto não aparece de graça na história. Os homens que construíram essa nação, tão celebrado como o povo destinado a levar liberdade e democracia ao mundo, foram esses mesmos homens que fizeram atrocidades também. E se existe essa chamada paranoia americana, né, que é muito arraigada culturalmente dessa violência, essa paranoia tem origem, e o McCarthy usa magistralmente bem nesse romance do Velho Oeste. Mas de que velho não tem nada, essa natureza mortífera, né, continua jovem e parece que toma um elixir que retroalimenta essa pulsão violenta, geração após geração. A ambivalência dos seus personagens e a própria ambivalência, por que não dizer, dessa formação dos Estados Unidos, que eu acabei de resumir, né, do povo prometido, manifestado por Deus, que pode conquistar territórios e matar outras pessoas por serem os dito cujos escolhidos. Ora, aquela terra lá da liberdade, dos direitos dos homens, teve como origem essa terra aqui. O tal meridiano, a linha meridiana, continua lá, tatuada com sangue. E de certa forma, o McCarthy confirma isso ao usar esse personagem do Capitão Glenton, né, que é baseado numa inspiração real, de um sujeito que ganhou fama na época em que se passa a história aqui do livro, né, ficou muito famoso. Ele foi, sim, um violento caçador de escalpos, muito famoso, muito reconhecido, e que fez dinheiro entregando escalpos de indígenas americanos para governadores de estados mexicanos. Fora outros detalhes, né? Por exemplo, quando o Glenton, aqui no livro, assume uma lucrativa operação de balsas, de travessia, isso também foi verdade. E por essas e outras, muitas pessoas consideram esse livro aqui um romance histórico. Mas eu não gosto de levar por aí não. Na realidade, para mim isso é uma bela e estupenda narrativa de ficção, com inspirações históricas reais, sim, mas que não fala especificamente de um Capitão Glenton que existiu na vida real. Não é necessário a gente adentrar nos detalhes íntimos da vida desse sujeito para a gente entender, né, a história do Velho Oeste ou, na real, a metáfora da história dos Estados Unidos. Mas o universo do Meridiano de Sangue, ele vai além. Ele fundamenta um cosmo dos homens da fronteira, né? Dos Jesse James, dos Billy the Kids, dos Butch Cassidy, e por que não dizer também dos Lampiões, dos Coriscos e Dadás, dos Marginais do Grande Sertão Veredas,
dos mazelados de vidas secas, da estética da violência e do homem inserido nessa estética como modelador social. Enfim, nós temos infindáveis condições de análise para essa grande história. E aqui acho até interessante encerrar com uma nota pessoal que, desde quando eu li o Moby Dick em 2020, eu não tinha um vislumbre tão grandioso de uma prosa carregada de originalidade como essa aqui do Meridiano de Sangue. É absolutamente grandioso que o Cormac McCarthy fez nesse livro. Bom, é um livraço, eu me empolguei com essa leitura, acho que vai entrar, tenho quase certeza que vai entrar na lista de melhores do ano. Fazia um tempo já que eu queria trazer esse livro aqui pro canal, mas tardou, mas não falhou. Agora vamos estender esse nosso debate aqui. Se você, aqui na aba de comentários, se você gostou desse livro, se não gostou, me conta aqui, vamos conversar sobre esse livro aqui. Mas eu também quero pedir para você aproveitar para compartilhar esse vídeo nos seus grupos aí de WhatsApp, Telegram, nas suas redes sociais, para dar uma impulsionada aqui, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. E isso ajuda demais. Também pode deixar o like, deixar uma chave Pix, colaborar sendo um membro também. Tem várias opções de você ajudar o Seleção Literária, desde um like até financeiramente. Pessoal, desde já eu agradeço quem chegou até o final do vídeo. E é isso aí, até a próxima. Valeu!